Bom dia, meus queridos irmãos. Gostaria de saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 7 até o versículo de número 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Vamos cantar um hino de número 86. Hino de número 86. Possamos fazer deste hino a nossa oração ao Senhor. Possamos pedir ao nosso Deus que o Espírito Santo opere em nossas vidas. Cantemos. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor nosso Deus. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Ó Deus eterno, Deus de infinita graça e bondade. Nesse momento, ó Deus, nós, teu povo, ó Pai, oramos ao Senhor. E pedimos-te, ó Deus, que o teu Santo Espírito opere em nós. Opere, Senhor, em nossas vidas, trazendo consolo, trazendo transformação. Oramos, ó Deus, pedindo que o teu Espírito Santo, Pai, transborde em nós. Não queremos, ó Deus, que a nossa natureza pecaminosa dirija as nossas vidas. Mas queremos que o teu Santo Espírito, ó Deus, opere em nós. Queremos transbordar, ó Pai, da presença do teu Espírito Santo. Ó Deus, sustenta a tua igreja nestes dias, ó Pai, difíceis, em nome de Jesus. Abençoa cada família que neste momento se reúne em torno da tua palavra. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão angustiados, aflitos, preocupados, Senhor. Abençoa aqueles que estão doentes, ó Deus, acamados, ó Pai, precisando, ó Deus, de uma intervenção do céu. Ó Pai, visita estas pessoas, trazendo a cura segundo o teu querer, restaurando as vidas, ó Deus, transformando, ó Pai, os corações. Que assim seja, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Quanto a nós, ó Deus, abre, Pai, o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra nesta hora, neste momento em que, ó Deus, juntos estamos
para o estudo da tua santa palavra. É em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos agradecidos. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Josué, capítulo de número 1. Faremos a leitura do versículo de número 10 até o versículo de número 18. Josué 1, de 10 a 18. O tema do nosso estudo está aí na tela: o líder e o exercício da liderança. O líder e o exercício da liderança. Leiamos então a palavra do Senhor. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor, vosso Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis à terra da vossa herança, e possuireis o que vos deu Moisés, servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente sê forte e corajoso. Tão somente sê forte e corajoso. Irmãos, a título de introdução, durante 40 anos, Moisés, servo do Senhor, liderou o povo de Israel rumo à terra prometida. A entrada na terra e a posse da mesma coube a Josué. Josué liderou o povo e, sob sua liderança, entrou na terra prometida e a conquistou. Vimos na lição anterior sobre o tema o líder e a prioridade à palavra de Deus. Você se recorda? Domingo falamos sobre este tema tão importante, né? O líder e a prioridade à palavra de Deus. O tema de hoje, o tema sobre o qual iremos discorrer hoje, está aí na tela: o líder e o exercício da liderança. O líder e o exercício da liderança. Dividimos este estudo em 4
pontos. O líder, no exercício da liderança, é alguém que delega. Está no versículo de número 10. Capítulo de número 1, versículo de número 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo. Em segundo lugar, o segundo tópico sobre o qual falaremos, o líder, no exercício da liderança, ele faz o quê? Ele incentiva os liderados, lembrando-lhes das promessas de Deus. É função do líder incentivar aqueles que estão sob sua liderança. E ele faz isso quando ele lembra aos liderados as promessas de Deus. Versículo de número 13, acompanha aí, por favor. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor, vosso Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra. O terceiro ponto sobre o qual falaremos, o líder, no exercício da liderança, é sensível às habilidades e às necessidades de cada um. Versículo de número 14. Vemos isso nas palavras de Josué: vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. E por fim, o quarto ponto, o líder no exercício da liderança externaliza ou não a presença de Deus. Ou seja, o líder no exercício da liderança, dependendo do líder, ele vai externalizar ou não a presença de Deus. Ele vai mostrar ou não se ele é alguém que vive na presença do Senhor. Versículos 16 e 17. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Antes de passarmos para o estudo do primeiro ponto, gostaríamos de fazer algumas considerações acerca do exercício da liderança. Bem, o exercício da liderança é um desafio, porque não é fácil ser líder. E há muitos elementos que, interagindo entre si, atestam e consolidam a liderança de alguns líderes como saudável ou doentia, como promotora de saúde ou doença. E aí você pode pensar em saúde psíquica, saúde espiritual, você pode pensar em doença psíquica e doença espiritual, o que acaba acarretando e trazendo uma doença física, como muitos colocam, psicossomática, né? Capaz de propiciar ou não desenvolvimento rumo ao Senhor
e a sua vontade. Aqui a questão da saúde espiritual ou doença espiritual, né? Então, a liderança de alguns, ela tem essa propriedade, essa capacidade, né, de propiciar ou não desenvolvimento rumo ao Senhor e à sua vontade, e digna de ser obedecida ou não. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto. O líder, no exercício da liderança, é alguém que faz o quê? É alguém que delega. É alguém que delega funções a outras pessoas, tá? Para que todos possam alcançar o objetivo. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 10, diz assim, texto até que já lemos. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Queridos, então nós vemos aqui Josué fazendo o quê? Ele delegou aos príncipes, a algumas pessoas, né, a responsabilidade de dizer ao povo que se preparasse, que provesse comida, porque dentro de 3 dias eles entrariam na terra prometida. Josué poderia ter feito isto, mas preferiu contar com a ajuda, com a colaboração de outras pessoas. A pergunta que eu coloco é: com quem Josué aprendeu a delegar? Bem, ele aprendeu a delegar com Moisés. Moisés, num determinado momento, no que diz respeito ao exercício da sua liderança, ele também aprendeu, ele também foi instruído acerca da importância de delegar a outras pessoas funções. E foi o que ele fez. E com certeza, Josué, ele aprendeu a delegar, vendo a maneira como Moisés conduziu o povo, liderou o povo de Deus. Moisés também delegou, Êxodo 18, de 1 a 24, você pode ler depois com calma aí na sua casa. Gostaria de fazer uma pergunta, né? Por que há líderes centralizadores? Por que há líderes centralizadores? Você conhece ou já conheceu algum líder centralizador? Bem, a resposta gira em torno de 3 questões. Então, por que há líderes centralizadores? O primeiro ponto, né, por falta de experiência. Muitos não delegam porque entendem que devem mostrar serviço. Então, por falta de experiência, acham que delegar, transferir a outros responsabilidade, irá impedi-los de mostrar serviço. Isso é um grande erro. Então, por falta de experiência, muitos acabam sendo centralizadores, não permitindo que outros façam, mas apenas eles. Centralizam tudo neles. Por que há líderes centralizadores? Por insegurança.
por insegurança. Insegurança decorrente do medo de que alguém os vejam como não tão necessários. Insegurança. Insegurança de ver alguém, de repente, fazendo até melhor do que ele está fazendo, né? Se sobressaindo, tendo ideias até melhores do que as suas. Então, por insegurança, acabam centralizando tudo neles e deixam com isso de delegar, de contar com a participação de outras pessoas. A insegurança é um problema. A insegurança gera ciúmes, né? A insegurança gera medo. A insegurança impede a pessoa de, junto com outras, alcançar lugares que ela sozinha jamais alcançaria. Porque há líderes centralizadores, por conta do que nós chamamos de egocentrismo. São pessoas que gostam de ser o centro das atenções, gostam dos holofotes, buscam a sua glória, não suportam quando outros, que não eles, são reconhecidos e elogiados pelos trabalhos realizados. Isso é triste, mas infelizmente é algo muito presente no exercício da liderança. E isso acaba trazendo um prejuízo imediato durante o exercício da liderança e um prejuízo posterior após a saída dos que assim lideram. Essas são as consequências de uma liderança centralizadora. Prejuízo imediato e posterior. Enquanto esses líderes estão na liderança, isso acaba representando prejuízo, e depois que saem da liderança também acaba representando prejuízo, porque as pessoas que ficam, elas não aprenderam a fazer, pois tudo estava centrado na pessoa do líder que não está mais. Então, quais as consequências de uma liderança centralizadora? Tá? Além do prejuízo imediato e posterior. Desânimo nos liderados. Desânimo nos liderados. Por que desânimo? Porque os que estão sendo liderados, eles querem ajudar, eles querem participar, né? Aliás, eles estão ali para isso. E então, uma vez que eles não participam, uma vez que eles não trabalham, uma vez que eles são quase que colocados de lado, isso gera desânimo no coração deles. Quais as consequências de uma liderança centralizadora? Prejuízo na formação de novos líderes. Josué, ele aprendeu com Moisés, porque Moisés delegou funções a Josué. Então, prejuízo na formação de novos líderes. E pensando em mais uma consequência de uma liderança centralizadora, além do prejuízo imediato e posterior, além do desânimo gerado no coração daqueles que são liderados, além do prejuízo na formação de novos líderes, pessoas que poderão suceder o líder posteriormente, há um outro prejuízo, tá? Que representa prejuízo ao próprio líder. Então, quais as consequências de uma liderança centralizadora? Prejuízo ao líder. Uma postura dessa natureza, centralizadora, gera fardos
pesados e desnecessários ao líder. O resultado é perdas na esfera física, pois gera um desgaste físico insuportável, né? Perdas na esfera psíquica, tá? O líder ele passa a não dar conta, né, psiquicamente de todas as questões com as quais ele está envolvido. O resultado é perdas na esfera familiar, uma vez que o líder ele centraliza tudo na sua pessoa, ele não tem tempo de se relacionar com qualidade com a sua família. Ele não tem tempo para a sua família, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, né? E há um prejuízo também na esfera social e, sobretudo, há um prejuízo na esfera espiritual, porque o líder que centraliza tudo na pessoa dele, ele pouco tempo tem para pouco tempo tem a sós com o Senhor, pouco tempo tem para o estudo da palavra, para a meditação na palavra, para uma vida de oração, uma vida consagrada ao Senhor, mesmo porque ele está envolvido em todas as questões. Tudo é ele que, de maneira direta, está fazendo, e isso é algo que o desgasta espiritualmente, pois rouba dele um tempo tão precioso a sós com o Senhor, de leitura da palavra, de oração, de meditação. Então, nosso primeiro ponto, o líder no exercício da liderança, ele delega. Delega para o bem do seu ministério, para que o seu ministério seja um ministério bem-sucedido e Deus seja glorificado. Ele precisa delegar, e ele delega para o bem da igreja, para o bem, para o crescimento, para a edificação da igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe e que você possa refletir sobre essas questões. O líder no exercício da liderança é alguém que delega. É uma pena que você não possa interagir conosco, pois com certeza, se isso fosse possível, você daria, e muito bem, uma ótima contribuição ao nosso estudo, aquilo que estamos falando. Mas qualquer questão, qualquer pergunta, qualquer colocação, você pode mandar uma mensagem para o pastor, e eu estarei lendo a sua mensagem com todo carinho. Por ora, que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe enquanto seu povo, enquanto líderes, para que no exercício da liderança o nome do Senhor seja glorificado, né? O nosso ministério seja desenvolvido com excelência para a glória do Senhor, e a igreja do Senhor cresça com isso. Deus abençoe a todos e até a semana que vem. Lembrando que hoje, às 19 horas, teremos o nosso culto online, ao vivo. E eu gostaria de convidar você a estar conosco, prestando culto ao Senhor hoje, logo mais às 19 horas. Estaremos discorrendo sobre o tema A Boa Nova em tempos de más notícias. Ou seja, a boa notícia, em tempos de más notícias. Que Deus abençoe sua vida, querido, e até a noite.